Olá! Você sabia que o século XXI é o século da biologia? É, como o século XX foi o século da física, com aviões, carros, computadores, o século de XXI promete em relação aos estudos biológicos. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo que depois da vinheta nós vamos falar tudo sobre a biologia. É isso aí, pessoal. Salve, salve, salve. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse super vídeo de biologia. Hoje nós falaremos sobre a importância de se estudar a biologia. Faremos uma introdução a essa disciplina. Tá ok? Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Aproveita, dá um like nesse vídeo. Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo aqui para você. Então, vamos ao que importa hoje. Hoje o nosso estudo é a biologia. Então, nós vamos começando primeiro pensar o que significa esse nome biologia. Veja, a palavra bio quer dizer vida. A palavra logos, estudo. Então, a biologia é a ciência que estuda a vida. Estuda a vida? Será que existe algo mais importante que a vida? Para pensar um pouquinho. Tem algo mais importante para você do que a sua vida? Ah, difícil, né? Então, uma disciplina que estuda a sua vida, sem dúvida, é a disciplina mais importante que nós temos. Tá bom? Vamos lá então. Olha, quando a gente pensa na biologia, a gente tem que pensar em quem? Nos seres vivos, que são aqueles indivíduos que têm a vida. O que nós vamos ver nessa aula hoje? Por que estudar a biologia? A ideia de vida, organização dos seres vivos, o microscópio, a teoria celular e os níveis de organização. Tudo isso para colocar na sua cabeça e no seu coração o grande interesse por essa disciplina. Por que estudar a biologia? Você às vezes não se pergunta? Então eu vou te dar algumas razões, existem muitas, mas eu vou te dar algumas. Primeira delas, compreender a relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Representa o estudo de biologia a ampliação das possibilidades de compreensão do mundo e da participação efetiva nesse mundo. A biologia atua na construção e no desenvolvimento do conhecimento. Como é, do que é feito, como funciona, para que serve. É isso que nós precisamos no mundo atual. Continuando. A biologia é um sistema de investigação que serve para compreender a estrutura, as causas e a relação dos fenômenos da natureza. Quantas vezes você já se pegou pensando, nossa, mas por que isso acontece? Nossa, mas a natureza é fantástica, o nosso corpo é muito bem feito. Garanto que você já teve essas afirmações na sua cabeça. Essa compreensão desenvolve capacidades e habilidades que nos ajudam a tomar atitudes próprias frente a novas situações criadas pela vida moderna. Caso contrário, corremos o risco de ficarmos alienados ou de produzirmos discursos vazios e atitudes incoerentes, sem qualquer base científica. E você que acompanha as redes sociais sabe muito bem do que eu estou falando sobre os discursos vazios. O fenômeno da vida é o objeto de estudo da biologia em toda a sua diversidade de manifestações. Você já parou para pensar sobre a vida? O que é a vida? Vida é o quê? Será que dá para conceituar? Será que eu consigo resumir o que é a vida? Veja, é o objeto de estudo da biologia. Então, tá aí, a vida. O que é isso? Essa pergunta parece ser uma pergunta tão simples, né? Mas ela passa a ter uma importância muito grande quando a gente tenta conceituá-la.
Você consegue responder para mim agora o que é a vida para você? Tem até músicas tentando explicar a vida, mas nós vamos falar de maneira científica. A vida, ela não é alguma coisa. A vida, ela é uma manifestação que acontece nos seres vivos. A vida só se manifesta em quem é vivo. Ou seja, para você ter o fenômeno da vida em todas as suas capacidades, você tem que ser um ser vivo. E para ser um ser vivo, exceto os vírus, nós devemos possuir células. Então, a vida é um fenômeno que se apresenta, que se manifesta nas células. Se manifesta como? Através de várias características. Uma delas que você conhece bem é o metabolismo, é o funcionamento, né, do corpo do ser vivo, a respiração, a excreção. É assim que a vida se manifesta. Organização dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por pequenas unidades vivas chamadas células. Animais e plantas são seres multicelulares, ou seja, são formadas por muitas células. Hoje o termo multicelular é usado para substituir o termo pluricelular. Seres formados por uma única célula, como os protozoários e as bactérias, são chamados de seres unicelulares. Seres unicelulares só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Níveis de organização. Corresponde aos conjuntos de estruturas que formam um ser vivo, tendo como unidade básica o átomo. Mas não se esqueça, a menor unidade viva é a célula. O átomo não é vivo. Ele é a base para a construção da célula. Então, para a biologia, nós partimos da célula, né, que é a unidade viva. Mas nós sabemos que as células são formadas por moléculas e átomos. Um conjunto de células forma, então, um tecido. Tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido epitelial. Um conjunto de tecidos formam os órgãos. Pensou num órgão? Ah, o coração, o fígado, o rim. Muito bem. Esses órgãos, eles podem se reunir e formar um sistema. Por exemplo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema excretor ou urinário. E esses sistemas, todos unidos, formam o que nós chamamos de organismo. Então, o organismo é um conjunto de sistemas. Só que aqui nós precisamos tomar cuidado com o seguinte. Por exemplo, a bactéria, ela é unicelular. E mesmo assim, ela possui um organismo vivo. A sua célula é o seu próprio organismo. Então a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque a bactéria é um organismo, porque ela é unicelular. Mas nos organismos multicelulares, normalmente nós temos esses níveis de organização. E quando os seres vivos se reúnem, eles formam uma população de baratas, né? População de determinados grupos de moscas. E as populações, quando se reúnem, formam uma comunidade. Uma comunidade, então, eu vou ter população de barata, população de mosca, população de aranha, tá? Então, muitas populações ao mesmo tempo é uma comunidade. E o conjunto de comunidades forma, então, o que nós chamamos de ecossistema. O ecossistema, então, é um conjunto de comunidades que apresenta uma autossuficiência. Nós temos como exemplo de ecossistema o mar, a floresta, são exemplos de ecossistemas. E os ecossistemas, quando se juntam, formam determinados tipos de biomas. E os biomas formam a gigantesca Terra, que nós chamamos de biosfera, a esfera de vida. Certo? Esses são os níveis de organização dos seres vivos. Postulados da teoria celular. O que diz a teoria celular?
Bom, esses postulados eles foram desenvolvidos por cientistas lá atrás. Schleiden e Schwann começaram a teoria celular dizendo o seguinte, que a célula é a menor unidade da vida. Todos os seres vivos são constituídos por células. Aqui há uma discussão sobre os vírus, mas nós faremos numa próxima oportunidade. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Então, o metabolismo é dentro da célula. E novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular. Então, nenhum ser vivo surge do nada. Ele precisa de um outro ser vivo para se originar. É lógico que você deve ter pensado, e o primeiro ser vivo? Continua acompanhando nossos vídeos, tá bom? Que você vai ter essa resposta. Aqui eu trouxe para você as ferramentas que nós utilizamos para estudar as células. Então nós temos os chamados microscópios. O que são microscópios? Microscópios são instrumentos especializados em ampliar uma imagem. Porque a célula ela é muito pequenininha. Pequenininha quanto, professor? Olha, gente, as células são medidas numa unidade chamada micrômetro ou micrometro, que é a milésima parte do milímetro. E nós não podemos visualizá-las a olho nu. E quando a gente fala ainda em organelas celulares, como mitocôndria, ribossomo, aí nós precisamos de mais aumento ainda. Então nós temos dois tipos básicos de microscópios. O microscópio óptico, que é esse que você está vendo aí agora, é um microscópio que funciona com um sistema de lentes e espelhos. A luz emitida por uma lâmpada ou refletida por um espelho atravessa o material observado e passa pelo conjunto de lentes que amplia a imagem do objeto. Esse microscópio ele vai bem para um aumento aí de 500 vezes. Tá ótimo. Mais de 1000 vezes a gente acaba tendo problemas de distorções na imagem. Bom, mas e quando a gente precisa então ver partículas menores dentro da célula? Daí nós utilizamos de maneira geral, vou resumir aqui, os microscópios eletrônicos. Esse é o MIT, o microscópio eletrônico de transmissão. Ele é formado por um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons atravessa o material que nós estamos analisando e forma uma imagem tridimensional. Tá? Existem microscópios hoje que podem aumentar mais de 1 milhão de vezes. Tá? Então, são microscópios poderosíssimos. E quais são as partes básicas de uma célula? Você sabe? Pensa. Ah, lembrou, né? As partes básicas de uma célula, então, são membrana plasmática ou citoplasmática, controla a entrada e saída de substâncias. O citoplasma, que é um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Neles encontram-se as organelas, como as mitocôndrias, os ribossomos. Mais tarde, na aula sobre célula, nós vamos detalhar bem isso aqui. E, por último, o núcleo, onde encontram-se os genes, o material genético que é formado por DNA e é responsável por controlar as atividades da célula e várias características dos seres vivos. Eu coloquei aqui duas célulazinhas, animal e vegetal, para você perceber que elas possuem muitas semelhanças. Mas numa aula sobre célula, nós vamos falar em detalhes sobre elas. Eu acredito que você vai gostar muito dessa matéria, dessa disciplina, dessa parte da ciência chamada biologia. Tá bom, gente? Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Continue com a gente que que essa sequência de vídeos será feita com o assunto célula. Tá bom? Fica comigo, não se inscreveu no canal? Se inscreve, dá um like lá no vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês, te aguardo no próximo vídeo. Eu vou
mas eu volto. Tchau, galera!